Léo, já estou com a empresa estruturada, já estou com a empresa criada, com a mentalidade já empreendedora, já sei qual que é o meu diferencial de mercado, já estou com o pessoal contratado, já estou iniciando os primeiros negócios. E agora, quais são os próximos passos, né? A gente entende que os principais pontos que o gestor tem que focar são três, né? É o de automatização de processos, né? Você está sempre focado, o que você pode melhorar dentro dos processos da empresa de forma que ela funcione cada vez mais sozinha, sem depender de você, né? Porque o foco aqui no curso é formar pessoas que queiram criar empresas que cresçam e funcionem sozinhas, né? Logicamente, né, vai um bom tempo até que a empresa funcione praticamente de forma autônoma, mas você tem que ter essa mentalidade desde o início, né, para ir treinando as pessoas. Muitas vezes o treinamento demora um bom tempo, né, às vezes demora até anos, até você achar uma pessoa capacitada, com a mesma linha de pensamento que você tem, que você quer que seja a linha de pensamento para a empresa. Então, um foco principal aqui do gestor, do dono da empresa, é a automatização de processo, de modo que você também possa sair ao máximo do operacional, sair depois do gerencial e ficar somente no estratégico, né? Crescimento e expansão, a gente acredita que faz sentido a empresa crescer até que, né, chegue num tamanho que você acredita que seja o ideal, né, para o seu nível de vida, para termos de retirada de lucro, mas o fato é que a empresa tem que crescer bastante desde o seu início até chegar ao nível que vocês desejam, né? Então, crescimento e expansão deve ser um outro foco aí do gestor. E mitigação de riscos, né? Conforme você vai estabelecendo novos procedimentos, vai crescendo, vai contratando mais pessoas, você acaba se expondo ao risco, né? São mais pessoas tomando decisões, muitas vezes decisões que você não vai estar próximo para averiguar, né? Então você tem que contar aí com processos que mitiguem o risco, né? Como é que é verificado se a ação é correta ou não? Quais são as alçadas de tomada de decisão, né? Dependendo do cargo da pessoa, até que ponto ela pode tomar uma decisão. Digamos, um técnico pode tomar a decisão de uma compra de até tantos reais, um engenheiro pode tomar a decisão até tantos reais. Acima disso tem que passar por você nos primeiros anos da empresa, né? Ou dependendo, pode ser não um valor certo, mas pode ser um percentual em relação ao custo da obra, até que percentual pode ficar com o pessoal que está ali direto na obra. Entende? Você tem que entender quais são os pontos que são de risco ali dentro da sua empresa, né? Uma análise de linha de crédito, qual que é o risco de você pegar essa linha e não conseguir pagar dentro do prazo. Você decide construir por conta, qual que é o risco de você eventualmente demorar mais que o previsto para vender aquela unidade. Então você tem que estar ligado nesses três pontos, né? Automatização da empresa, crescimento e expansão e mitigação de riscos para que sua empresa cresça de forma saudável, né, no caso com riscos mitigados, e de forma automatizada, para que você também, né, a gente sabe que nos primeiros anos de empreendedorismo você vai trabalhar muito, são muitas horas, mas a gente quer que ao longo do tempo a empresa vá funcionando sozinha e você possa, né, fazer outras coisas da sua vida, talvez abrir uma outra unidade, talvez abrir um outro negócio ou simplesmente ficar de boa e curtir a vida com, né, os frutos de tanto trabalho que você teve nos anos iniciais, né? E para isso a gente precisa treinar e delegar. A gente já falou sobre isso um pouco na aula de feedback, na aula sobre gestão de pessoas, né? Mas justamente para você alcançar esses três pontos, você tem que ter pessoas qualificadas na sua linha de frente para poder fazer com que a empresa cresça de forma segura e de forma automatizada. Você tem que treinar e delegar, né? Não faz sentido delegar sem ter treinado antes, né? Isso tudo pode parecer meio cedo, tá falando de treinar e delegar os três pontos de um gestor, mas isso muda completamente a forma de você tocar a empresa desde o início, né? Eu me lembro quando eu abri a minha empresa pela primeira vez e como eu focava tanto num pequeno lucro a mais na obra, e eu tinha que estar na obra tocando ela, daí terminava a obra, e aí, qual que é a próxima obra? Eu não tinha parado o tempo para fazer o comercial, né? E ok, vou colocar um estagiário para tocar aquela obra, né? Lógico, com o meu acompanhamento, com a minha instrução, com o meu treinamento e tudo mais, mas já me liberava um pouco mais de tempo para fazer o comercial,
né? Ok, estava fazendo comercial, às vezes ficava muito no operacional ali, na leitura de projetos e deixava de trazer mais clientes para a obra. Então terminava um orçamento, opa, agora tem que ir atrás de um novo cliente para fazer o orçamento. Contratamos um estagiário para o orçamento. Ok, agora não preciso ficar tanto no operacional, eu posso focar no relacionamento com os clientes, focar nas redes sociais. Opa, rede social eu posso automatizar, posso contratar uma empresa de marketing digital para fazer isso. Opa, relacionamento com o cliente, talvez um funcionário meu aqui que já sabe como é que eu gosto de lidar com o cliente, já sabe qual é o nosso público-alvo, ele já sabe como atender esse cliente, já sabe onde buscar esse cliente. Então você vai com essa mentalidade desde o dia zero, pensando sempre como é que eu posso, entre aspas, trabalhar menos. Mas na verdade você não vai trabalhar menos, né? Você vai estar colocando pessoas para fazer o operacional de forma que você possa delegar mais e focar em coisas mais gerenciais no primeiro momento e depois em questões mais estratégicas. Isso não tem cedo demais para falar, porque isso muda a forma que você vê o primeiro orçamento, a forma que você toca a sua primeira obra, você já vai pensar nisso, né? Como é que eu poderia estar fazendo a próxima etapa e deixar alguém fazendo essa etapa, entende? Então isso é extremamente importante a gente estar tendo essa conversa aqui. Eu fico feliz que você tenha adquirido o curso e que esteja tomando seu tempo para nos ouvir o que a gente já passou, que a gente já aprendeu através desses erros, né? Como é importante já ter esses 3 pontos de foco desde o início da empresa, que isso vai direcionar suas ações desde o início, né? Quantos engenheiros você conhece que estão há 5, 10 anos, eles fecham contrato, eles tocam obra, e assim, não tem nada de errado, né? Eles têm os seus ganhos, muitas vezes são ganhos bons ou são ganhos razoáveis, mas não é uma empresa que cresce funcionando sozinha. Se esse engenheiro amanhã ou depois fica doente, ele não consegue nem orçar e nem tocar a obra, como é que ele vai fazer? Será que ele tem uma reserva de emergência financeira? Qual que é o portfólio dele? Será que ele já tocou várias obras de forma que ele consiga angariar clientes ainda maiores? Então são pontos que você tem que levar em consideração desde hoje, não deixar depois de 5, 10 anos, você já tocou várias obras por conta, daí você pensa em treinar o pessoal. E até você aprender sobre RH, aprender sobre como delegar, até aprender a soltar o osso, digamos assim, né? Que às vezes a pessoa gosta de fazer tudo, tem que ser do meu jeito, eu tenho que fazer o financeiro, tenho que fazer a obra, tenho que fazer não sei o quê. E depois para passar isso para a pessoa, fica difícil. E a gente quer que você tenha essa mentalidade desde os dias zero, né? O seu foco tem que ser esses 3, tá? Tem que ser automatização da empresa, mitigação de risco, tá certo? Crescimento e expansão, tá? A não ser que você queira, né, ser uma empresa de uma pessoa só, ou você mais uma pessoa, queira tocar as coisas de uma forma mais tranquila, daí talvez muitas das coisas que a gente está vendo no curso não se apliquem ao seu caso, né? E não tem nada de errado com isso, talvez seja a forma que você queira viver a sua vida. Mas pense um pouquinho mais no futuro, e o dia que você não quiser estar trabalhando tanto todo dia, né? Às vezes vale mais a pena trabalhar mais ainda hoje, trabalhando nesses 3 pontos, trabalhando no que você faz hoje e treinando o pessoal para fazer o que você faz hoje, mas daqui a uns 5, 10 anos ter uma empresa que funcione de forma autônoma, que cresça, que seja segura, que tenha procedimentos bem estabelecidos e você possa estar um pouco mais tranquilo, né? Tanto em relação a questões financeiras quanto em relação ao seu tempo, né? Ao tempo que você queira fazer outras coisas, às vezes surge alguma nova paixão na sua vida e daí você já tem mais tempo disponível, tá bom? Então, muito importante esses 3 pontos aí que devem ser o seu foco e que a gente vai estar falando aí ao longo do curso também.